O sol nascia sobre o deserto do Arizona, pintando as areias douradas com tons alaranjados. O Zorro, montado em seu magnífico cavalo branco Silver, cavalgava ao lado de seu fiel companheiro Tonto pela trilha que levava à cidade de San Miguel. De repente, ambos avistaram algo à distância, um vulto caído na estrada empoeirada. Aproximando-se rapidamente, descobriram tratar-se de um soldado da cavalaria, vestindo um uniforme azul manchado de sangue e poeira. O homem estava gravemente ferido, com uma bala alojada no ombro. Enquanto Zorro o examinava com preocupação, Tonto começou a aplicar suas ervas medicinais para estancar o sangramento. O soldado, identificado como Cabo Jenkins, conseguiu murmurar palavras entrecortadas sobre um ataque ao Forte Apache e um pedido desesperado de socorro antes de desmaiar nos braços do herói mascarado. Depois de alguns minutos de cuidados, o Cabo Jenkins recuperou a consciência o suficiente para contar a terrível situação. O Forte Apache, localizado a 2 dias de cavalgada dali, estava sob cerco há 3 dias. Mais de 200 bandidos, liderados pelo cruel e temido El Serpiente, haviam cercado completamente a fortificação, onde apenas 40 soldados e uma dúzia de civis tentavam resistir. O motivo do ataque era o ouro. $50 mil em moedas de ouro, destinadas ao pagamento mensal das tropas, haviam chegado ao forte no dia anterior ao cerco. El Serpiente, conhecido por sua crueldade sem limites, havia dado um ultimato ao coronel Morrison: entregar o ouro até o amanhecer ou ver todos os civis executados. Para piorar a situação, o bandido havia capturado 3 reféns da cidade próxima: a professora da escola local, seu filho de apenas 8 anos e o médico da região. O forte mais próximo, com tropas suficientes para ajudar, estava a 3 dias de distância, tempo que o coronel Morrison definitivamente não tinha. O Zorro sabia que não havia tempo para buscar ajuda da cavalaria. Cada minuto perdido significava maior perigo para os sitiados e para os reféns inocentes. Enquanto Cabo Jenkins descansava à sombra de uma rocha, Tonto desenhou um mapa detalhado na areia, mostrando o Forte Apache e os arredores que conhecia desde sua juventude. O índio sábio revelou um segredo. Existia um antigo caminho usado por seu povo há gerações, um desfiladeiro estreito conhecido como Canyon das Águias, que passava por trás do forte através de formações rochosas íngremes. Era uma rota perigosa e praticamente desconhecida pelos homens brancos. O Zorro formulou rapidamente um plano ousado. Eles entrariam no forte pela rota secreta durante a noite, ajudariam a organizar a defesa e, no momento certo, criariam uma distração que faria os bandidos acreditarem que reforços massivos haviam chegado. Era arriscado e as chances de sucesso eram mínimas, mas era a única esperança que aquelas pessoas tinham. 2 homens contra 200 bandidos cruéis. Eram as probabilidades que o Zorro sempre enfrentava. Por mais de 2 horas, Zorro e Tonto cavalgaram através do terreno mais traiçoeiro do território do Arizona. O desfiladeiro das águias era uma fenda estreita espremida entre paredões de rocha que se elevavam a mais de 50 metros de altura em ambos os lados. O caminho era irregular, repleto de pedras soltas que poderiam causar uma queda fatal a qualquer momento. Silver, o magnífico cavalo branco, demonstrava toda a sua agilidade e força, galopando com segurança mesmo nos trechos mais perigosos. O cavalo malhado de Tonto o seguia de perto, guiado pela mão experiente de seu dono. O sol do meio-dia tornava o desfiladeiro sufocante como um forno, mas os 2 cavaleiros não diminuíam o ritmo. Ao longe começaram a ouvir o som fraco de disparos ecoando pelas montanhas. A batalha pelo Forte Apache continuava, e cada minuto poderia significar mais vidas perdidas. Finalmente, após cruzarem o ponto mais estreito do desfiladeiro, avistaram fumaça no horizonte. Estavam próximos de seu destino. Do topo de uma formação rochosa elevada, Zorro e Tonto finalmente puderam observar a extensão completa do cerco. A visão era desanimadora. O Forte Apache estava completamente rodeado por bandidos mexicanos armados até os dentes. Dezenas de homens com grandes sombreiros
cartucheiras cruzadas no peito e rifles reluzentes ao sol formavam um círculo implacável ao redor das paliçadas de madeira. Disparos constantes vinham de todas as direções, mantendo os defensores presos dentro das muralhas. Fumaça de pólvora pairava sobre o campo de batalha como uma nuvem sinistra. Dentro do forte, podia-se ver soldados de uniforme azul respondendo ao fogo das ameias, mas era óbvio que estavam em clara desvantagem numérica. No lado sul do cerco, destacava-se uma grande tenda vermelha decorada com símbolos de serpente, claramente o posto de comando de El Serpiente, que comandava seus homens de uma distância segura como o covarde que era. Tonto apontou para o lado norte do forte, onde as muralhas de madeira estavam construídas diretamente contra uma formação rochosa natural. Ali estava a chave de sua infiltração. Os dois heróis aguardaram pacientemente o cair da noite, escondidos entre as rochas enquanto observavam os movimentos dos bandidos. Quando finalmente a escuridão cobriu o deserto como um manto negro, apenas iluminada pela luz prateada da lua cheia, iniciaram sua descida. Usando cordas resistentes amarradas firmemente às rochas, começaram a descer pela face vertical do penhasco. Era uma descida de mais de 30 metros, onde cada movimento tinha que ser preciso e silencioso. Um único ruído, uma única pedra deslocada e os bandidos abaixo descobririam sua presença. O Zorro descia primeiro, testando cada apoio para os pés antes de confiar seu peso. Abaixo dele, Tonto movia-se com a graça natural de quem crescera escalando montanhas. O vento noturno do deserto soprava suavemente, trazendo até eles o cheiro de fogueiras e o murmúrio distante de conversas em espanhol. Lentamente, metro por metro, aproximavam-se da base do rochedo. Finalmente, após longos minutos de tensão, seus pés tocaram o solo arenoso sem fazer o menor som. Estavam agora entre a parede rochosa e a muralha traseira do forte, exatamente onde Tonto havia planejado. Zorro aproximou-se da porta traseira do forte e bateu 3 vezes. Pausou e bateu mais 2 vezes, o código secreto da cavalaria que todos os oficiais conheciam. Após alguns segundos de silêncio tenso, ouviram o som de trancas sendo removidas. A porta se abriu cautelosamente, revelando um jovem soldado com o rifle apontado, mas seus olhos se arregalaram ao ver a famosa máscara negra do Zorro. O soldado abaixou imediatamente a arma e os conduziu rapidamente para dentro, trancando a porta atrás deles. No interior do forte, a cena era de caos controlado. Soldados feridos recebiam tratamento improvisado em cáteres espalhados pelo pátio, munição estava sendo contada e redistribuída e homens exaustos mantinham vigília nas ameias. O coronel Morrison, um veterano de barba grisalha e uniforme impecável apesar das circunstâncias, aproximou-se com expressão de total incredulidade. Ele não conseguia acreditar que o lendário Zorro e seu companheiro Tonto haviam conseguido infiltrar-se através das linhas inimigas. Rapidamente, o coronel conduziu os 2 heróis para seu escritório, onde um mapa tático estava estendido sobre uma mesa rústica de madeira, marcado com as posições inimigas e os pontos fracos da defesa. No escritório improvisado do coronel, a situação revelou-se ainda mais grave do que o cabo Jenkins havia relatado. 6 soldados haviam morrido nas primeiras horas do cerco e outros 12 estavam feridos em diferentes graus de gravidade. A munição estava criticamente baixa, restavam cartuchos suficientes para talvez mais um dia de combate intenso, 2 no máximo se economizassem drasticamente. O pior de tudo eram os reféns. El Serpiente havia capturado a professora da escola da cidade vizinha, seu filho de 8 anos e o médico local na véspera do cerco, quando eles tentavam chegar ao forte buscando proteção. O bandido os mantinha prisioneiros em seu acampamento e havia enviado uma mensagem clara: se o ouro não fosse entregue até o amanhecer, as 3 vidas inocentes seriam sacrificadas publicamente para servir de exemplo. O coronel tinha 32 soldados ainda aptos para o combate, além de 6 civis armados, homens da cidade que haviam pegado em armas para defender suas famílias. Nos estábulos, 15 cavalos permaneciam em boas condições. O Zorro estudou o mapa intensamente, sua mente trabalhando rapidamente para formular um plano que pudesse salvar tanto os sitiados quanto os reféns. Tonto permanecia ao seu lado, observando silenciosamente, confiando no julgamento de seu parceiro. O plano do Zorro era audacioso e dependia de sincronização perfeita.
Enquanto ainda era noite, Tonto deixaria o forte pela mesma rota secreta que haviam usado para entrar. Ele atravessaria o deserto silenciosamente até o acampamento principal dos bandidos, onde os reféns estavam mantidos prisioneiros. Usando suas habilidades excepcionais de infiltração, aprendidas desde criança com seu povo, Tonto libertaria os cativos enquanto Zorro criava uma distração massiva no forte. Assim que os primeiros raios de sol tocassem o horizonte, o Zorro lideraria uma carga de cavalaria surpresa contra as linhas inimigas, algo tão inesperado que certamente causaria confusão total entre os bandidos. Tonto iniciou sua missão por volta das 3 da madrugada, deslizando pela escuridão como uma sombra silenciosa. Levou quase 2 horas para cruzar o terreno aberto sem ser detectado, movendo-se de rocha em rocha, de arbusto em arbusto, com paciência infinita. Finalmente, alcançou a periferia do acampamento inimigo. Dezenas de bandidos dormiam ao redor de fogueiras quase extintas, seus roncos misturando-se aos sons noturnos do deserto. Tonto localizou a tenda onde os reféns estavam mantidos, uma lona surrada guardada por 2 sentinelas sonolentos. Com movimentos precisos e letais, o índio neutralizou os guardas silenciosamente antes que pudessem dar o alarme. Dentro da tenda, encontrou a professora, seu filho e o médico amarrados e amordaçados, com olhos arregalados de medo que se transformaram em esperança ao verem seu salvador. Exatamente às 5 da manhã, quando os primeiros raios dourados do sol começavam a iluminar o horizonte oriental, algo completamente inesperado aconteceu. Os portões principais do Forte Apache, que haviam permanecido fechados durante 3 dias de cerco, explodiram abertos com força tremenda. De dentro do forte, emergiu uma visão que paralisou os bandidos de surpresa. O Zorro, montado em seu magnífico cavalo branco Silver, liderava uma carga de cavalaria de 15 homens armados e determinados. O herói mascarado disparava suas balas de prata com precisão mortal, enquanto Silver galopava como uma tempestade branca através das linhas inimigas. Atrás dele, soldados da cavalaria com sabres desembainhados e rifles em punho investiam com gritos de guerra que ecoavam pelo deserto. Os bandidos, que haviam passado 3 dias confortavelmente sentados em suas posições, nunca imaginaram que os cercados teriam coragem de atacar. A confusão foi instantânea e total. Homens corriam em todas as direções, alguns tentando alcançar seus rifles, outros simplesmente fugindo em pânico. A nuvem de poeira levantada pela carga era tão densa que parecia haver uma centena de cavaleiros emergindo do forte. O elemento surpresa funcionou perfeitamente. Os bandidos começaram a recuar imediatamente, acreditando que reforços massivos haviam chegado durante a noite. Na tenda vermelha de comando, El Serpiente foi despertado bruscamente pelo som da batalha e os gritos de seus homens. O cruel líder dos bandidos era um homem de aparência assustadora. Seu rosto estava marcado por uma cicatriz profunda que atravessava sua bochecha esquerda, resultado de uma luta com faca anos atrás. Ele vestia um colete de couro preto decorado com elaborados bordados de serpentes em fio de prata, e seu enorme sombreiro estava adornado com conchas de prata. Ao perceber que seus homens estavam em retirada, sua fúria explodiu como um vulcão. Ele saiu de sua tenda berrando ordens, exigindo que seus capitães reorganizassem as linhas e cercassem os atacantes. Sua voz trovejava acima do caos da batalha, ameaçando com tortura e morte qualquer um de seus homens que fugisse. El Serpiente não podia aceitar a derrota. Sua reputação como o bandido mais temido do território estava em jogo. Ele ordenou que trouxessem os reféns imediatamente, planejando executá-los publicamente para forçar o Zorro a se render. Mas quando seus tenentes correram até a tenda onde os prisioneiros estavam guardados, encontraram apenas cordas cortadas no chão e os 2 guardas inconscientes. Os reféns haviam desaparecido. A raiva de El Serpiente atingiu níveis apocalípticos. Ele percebeu que havia sido enganado, que toda a operação estava desmoronando ao seu redor. Enquanto o caos da batalha consumia a atenção de todos os bandidos, Tonto já estava a mais de 1 quilômetro de distância, conduzindo os 3 reféns para longe do perigo. Ele havia dado à professora e ao médico 2 cavalos que encontrou amarrados na periferia do acampamento, e agora os guiava por uma rota completamente diferente, contornando o forte pelo lado leste através de formações rochosas que os escondiam da vista.
O menino cavalgava com sua mãe, abraçado a ela com força, ainda tremendo pelo susto, mas começando a sentir esperança. O médico, um homem de meia idade que não montava um cavalo há anos, fazia seu melhor para acompanhar o ritmo. Tonto escolhia cuidadosamente o caminho, usando cada depressão no terreno, cada formação rochosa para mantê-los fora de vista. Ao longe podiam ouvir os sons da batalha, disparos, gritos, o caos distante da luta. Mas a cada minuto que passava, estavam mais distantes e mais seguros. O índio sábio sabia exatamente para onde os levava. Havia uma missão católica abandonada a cerca de 10 quilômetros a leste, onde poderiam se refugiar até que fosse completamente seguro retornar. Seu plano estava funcionando perfeitamente, cada passo executado com a precisão de alguém que havia planejado missões de resgate dezenas de vezes antes. No meio do caos da batalha que agora se espalhava por todo o perímetro do forte, o destino colocou frente a frente os dois líderes opostos. O Zorro, montado em Silver, encontrou-se subitamente cara a cara com El Serpiente, em uma área mais aberta do campo de batalha. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Os dois homens se encararam com intensidade mortal. O herói mascarado de branco representando justiça e honra, o bandido cruel representando ganância e violência. Ao redor deles, a luta continuava, mas eles apenas tinham olhos um para o outro. El Serpiente desceu de seu cavalo preto com movimentos lentos e deliberados, sua mão direita pairando sobre o cabo ornamentado de seu revólver de prata. O Zorro também desmontou, afastando Silver para um lugar seguro com um toque gentil. Os dois homens se aproximaram, caminhando lentamente até ficarem a apenas 10 passos de distância, a distância clássica de um duelo. O vento do deserto soprou entre eles, levantando pequenos redemoinhos de poeira. O rosto de El Serpiente contorcia-se em uma expressão de ódio puro, enquanto o Zorro permanecia calmo e centrado, sua mão relaxada, mas pronta perto de seu revólver. Por longos segundos, nenhum dos dois se moveu, cada um avaliando o outro, procurando o menor sinal de movimento que indicaria o início do confronto final. O confronto terminou em menos de um segundo. A mão de El Serpiente moveu-se como um raio em direção ao seu revólver, mas o Zorro foi ainda mais rápido. Sua mão era praticamente um borrão de movimento, sacando seu revólver com velocidade sobre-humana. O disparo ecoou pelo deserto como um trovão. Uma única bala de prata, a marca registrada do Zorro, cortou o ar com precisão cirúrgica. Mas o herói mascarado não estava mirando para matar. A bala atingiu o revólver de El Serpiente exatamente no momento em que o bandido o sacava, arrancando a arma de sua mão com força tremenda e enviando-a girando pelo ar. El Serpiente gritou de dor, agarrando sua mão tremendo de choque, seus dedos dormentes do impacto. Ele olhou para o Zorro com uma mistura de incredulidade e terror. Nunca havia encontrado alguém tão rápido no gatilho. Ao redor deles, os bandidos que testemunharam o duelo pararam de lutar, percebendo que seu líder havia sido derrotado. O Zorro manteve seu revólver apontado firmemente para El Serpiente, sua voz calma, mas cheia de autoridade enquanto ordenava a rendição do bandido. O criminoso, sem arma e completamente dominado, não teve escolha senão obedecer. Ele caiu de joelhos na poeira, suas mãos erguidas em sinal de rendição, sua carreira de terror finalmente chegando ao fim. A derrota de El Serpiente teve um efeito dominó imediato sobre suas forças. Os bandidos, vendo seu temido líder de joelhos e desarmado, perderam completamente a vontade de lutar. Em pequenos grupos, começaram a jogar suas armas no chão e erguer as mãos em sinal de rendição. Alguns tentaram fugir para o deserto em seus cavalos, mas a cavalaria do Forte Apache, revigorada pela vitória, os perseguiu e capturou a maioria. O coronel Morrison, montado em seu cavalo castanho, cavalgou pelo campo de batalha gritando ordens para que seus homens aceitassem as rendições e reunissem os prisioneiros. Em menos de uma hora, mais de 100 bandidos estavam desarmados e agrupados sob a vigilância de soldados com rifles. Os que conseguiram fugir estavam agora dispersos e desorganizados pelo deserto, sem liderança e sem qualquer ameaça real.
O campo de batalha, que momentos antes era um caos de disparos e gritos, agora estava silencioso exceto pelos gemidos dos feridos e os comandos organizados dos soldados. A bandeira americana no topo do forte tremulava orgulhosamente ao vento da manhã, intocada e desafiadora. O Zorro permanecia montado em Silver, observando a cena com satisfação, mas sem qualquer expressão de vaidade. Para ele, esta era apenas mais uma vitória da justiça sobre a tirania, mais um dia no trabalho de tornar o Oeste um lugar mais seguro para pessoas honestas. Cerca de 1 hora após o fim da batalha, quando os soldados ainda estavam organizando os prisioneiros e cuidando dos feridos, os portões do forte se abriram novamente. Desta vez, não era para uma carga de batalha, mas para um retorno triunfante. Tonto entrou cavalgando em seu cavalo malhado, seguido pelos 3 reféns montados nos cavalos que havia conseguido. A professora da escola tinha lágrimas correndo por seu rosto, lágrimas de alívio e gratidão. Seu filho, o pequeno garoto de 8 anos, mal conseguia conter sua excitação, falando rapidamente sobre como o corajoso índio os havia salvado dos bandidos maus. O médico, embora exausto pela cavalgada, sorria amplamente, grato por estar vivo e livre. Assim que entraram no pátio do forte, o menino saltou do cavalo e correu para abraçar sua mãe novamente, como se não conseguisse acreditar que ambos estavam seguros. Os soldados e civis que testemunhavam o retorno irromperam em aplausos e vivas. Mulheres choravam de alegria, homens gritavam saudações para Tonto. O índio, sempre modesto, simplesmente acenou com a cabeça em reconhecimento, seu rosto sério, mas com um leve sorriso nos lábios. Ele guiou seu cavalo até onde o Zorro esperava e os 2 parceiros trocaram um olhar que dispensava palavras. Outro trabalho bem feito, outras vidas salvas. No depósito seguro do forte, o coronel Morrison conduziu Zorro e Tonto para mostrar-lhes o tesouro que haviam protegido. $50.000 em moedas de ouro reluziam dentro de caixas de madeira reforçadas. Era dinheiro suficiente para pagar as tropas por meses, para comprar suprimentos essenciais, para manter o forte operacional. O coronel abriu uma das caixas completamente, permitindo que a luz das lamparinas a óleo se refletisse nas moedas douradas. Era uma fortuna que teria tentado muitos homens, mas o coronel sabia que estava falando com homens de caráter diferente. Ele ofereceu aos 2 heróis uma recompensa generosa, insistindo que eles haviam salvado não apenas o ouro, mas dezenas de vidas. Suas palavras eram sinceras e emocionadas. Ele havia servido no exército por 30 anos e nunca havia visto coragem e abnegação como a que testemunhou naquele dia. Mas o Zorro gentilmente recusou qualquer pagamento, explicando que existiam viúvas e órfãos dos soldados que haviam caído defendendo o forte nos primeiros dias do cerco. Essas famílias precisavam mais do dinheiro do que ele e Tonto precisariam. O coronel ficou profundamente comovido pela resposta, percebendo que estava na presença de homens verdadeiramente excepcionais, que não eram movidos por ganância ou glória, mas por um senso puro de dever e justiça. No pátio central do forte, El Serpiente estava sendo preparado para seu transporte até a prisão territorial. O outrora temido líder dos bandidos agora estava acorrentado e cabisbaixo, suas roupas sujas e rasgadas, sua arrogância completamente desaparecida. Pesadas correntes de ferro prendiam seus pulsos e tornozelos, e ele estava cercado por 4 soldados fortemente armados. O Zorro observava a cena com expressão séria, satisfeito por ver a justiça sendo feita, mas sem qualquer senso de vitória pessoal ou vingança. El Serpiente seria escoltado por 20 soldados da cavalaria até o presídio territorial, onde enfrentaria julgamento por seus inúmeros crimes: assassinato, roubo, sequestro e tentativa de assalto a uma instalação militar. O bandido olhou brevemente para o Zorro, seus olhos ainda mostrando faíscas de raiva, mas também derrota e resignação. Ele sabia que sua carreira de terror havia terminado, que passaria os próximos 20 anos, talvez o resto de sua vida atrás das grades. Atrás dele, dezenas de outros bandidos capturados também aguardavam acorrentados, formando uma longa fila que seria marchada até a prisão mais próxima. A mensagem era clara para qualquer fora da lei no território:
O crime não compensava, não enquanto homens como o Zorro e Tonto cavalgassem por aquelas terras defendendo os inocentes. Com o sol da tarde começando sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja, roxo e dourado, chegou o momento da despedida. O Zorro e Tonto prepararam seus cavalos para partir, verificando as celas e os equipamentos com a meticulosidade de homens experientes que viviam na estrada. Toda a guarnição do Forte Apache reuniu-se no pátio para se despedir dos dois heróis que haviam salvado suas vidas. Soldados em uniforme perfilados em posição de sentido, oficiais com suas mãos em saudação militar, civis acenando com lenços e chapéus, crianças apontando com admiração. A professora resgatada segurava seu filho, ambos acenando calorosamente. O médico estava ao lado deles, ainda impressionado com os eventos extraordinários do dia. O coronel Morrison apertou firmemente as mãos de ambos os heróis, seus olhos úmidos de emoção, agradecendo-os mais uma vez com palavras que vinham do fundo do coração. Então, em um momento que seria lembrado e recontado por gerações naquele forte, o Zorro montou em Silver e o magnífico cavalo branco empinou-se majestosamente, suas patas dianteiras cortando o ar enquanto relinchava triunfantemente. Tonto, em seu cavalo malhado, fez o mesmo ao lado de seu parceiro. Os dois cavaleiros ficaram assim por um momento, silhuetados contra o céu colorido do pôr do sol, uma imagem de heroísmo puro que ficaria gravada na memória de todos que testemunharam. Então, com um último aceno de despedida, viraram seus cavalos e galoparam em direção ao horizonte, onde novas aventuras certamente os aguardavam. O eco do grito de guerra do Zorro, seu famoso brado que inspirava esperança nos corações dos justos e medo nos corações dos criminosos, reverberou pelas montanhas enquanto eles desapareciam na distância. Dois guardiões eternos da justiça no Velho Oeste.